E depois de várias e várias e várias edições em que a gente abriu focando na luta pelo título, em alguns momentos focando na luta do Bahia para garantir o retorno à Libertadores, né, depois de décadas, hoje a gente vai inverter para começar esse programa analisando a luta do Vitória pela permanência. Porque a gente tem um novo Z4, tá? Nessa imagem muito didática, as nuvens vermelhas, né, assombram Bragança, porque o Red Bull Bragantino entra na zona de rebaixamento com o mesmo número de jogos das demais equipes. Tá? O Juventude volta depois de muito tempo para essa zona de rebaixamento, a ponto de que a gente pode chamar um elemento novo. Para mim são dois elementos novos. A gente viu a zona Mas vai de ter dois jogos em casa, né? A gente viu a zona de rebaixamento atravessar o campeonato com Corinthians, com Fluminense, com Vitória. E agora esses três times estão fora da zona de rebaixamento. Acho que pela primeira vez os três estão fora juntos. E a gente tem essa nova cara da zona de rebaixamento. Eu vou trazer aqui para a tela esse cenário, em que a gente tem 8 times na famosa Red Zone. Né? A Red Zone, para quem não acompanha nossa tradição de raio-x, é justamente a área de risco. Tá? Do Grêmio, 11º colocado, com 38 pontos, ao Juventude, 18º colocado. São 8 times e São 2... Não, porque eu estou tratando eu estou tratando Cuiabá e Atlético Goianiense como já, tá, times de Série B. Né? Já morreram. Exatamente. Então são 8 times para 2 vagas. Tá? Cuiabá tá 8 pontos, né, 7 pontos do 16º e nenhum indício assim. Claro que matematicamente não tá. A tonalidade do Cuiabá ali no quadrinho é diferente da do Atlético Goianiense, mas já fica claro que a situação é muito crítica. Então, fazendo um resumo, mas sem a frieza matemática, são 8 times, 6 permanecem, 2 caem. Thiago Minhoca surpreende essa troca de papéis. O Juventude, que passou boa parte, quase a Série A inteira, sobrevivendo ali, mais próximo da 13ª, 12ª posição, cai, entra no Z4, derruba Jair Ventura, tá? E o Red Bull vem junto, né? Um campeonato que todo mundo ficou insosso, de meio de tabela, de repente sirenes amarelas, e agora, né, entra de vez no Z4 e vira um time, não tem como ser diferente, né? Faltando 7 jogos, ele está 100% inserido no contexto do rebaixamento. A disputa aí, né, que a gente teve essa nova dupla chegando aí no Z4, né? O Corinthians, depois de um bom tempo, confirmou a sua saída, e o Vitória, né, sempre conseguindo aí nesses confrontos diretos recentes resultados importantes para evitar também essa zona de rebaixamento. A curiosidade, os dois demitiram seus comandantes, né? O Jair Ventura e o Caixinha foram demitidos. E agora, para essa reta final, é uma areia movediça que já estão há muito tempo, né? O Juventude vinha de uma sequência muito ingrata, né? Porque era Palmeiras e Flamengo. E nessas duas acabou tomando aí 9 gols, né? Foi 5 do Palmeiras, 4 do Flamengo. Claro que foi um final de semana, né? Que ficou muito marcado por conta de arbitragem, assim, de uma maneira geral. O Juventude, por exemplo, foi bem prejudicado no jogo contra o Flamengo. Mas eu tenho dúvidas se essas duas equipes aí vão conseguir ter força. Porque o Juventude vai ter um jogo em casa, né? Logo no final de semana, contra o Fortaleza, aliás. E o mando de campo é onde o Juventude tem o seu principal triunfo. O Red Bull Bragantino não tem isso tão forte, que é o seu fator mando de campo não é tão significativo. Então, eu não consigo enxergar, assim, tranquilidade para essas duas equipes. O que dá um pouco mais de tranquilidade para elas é porque está muito próximo, né? Esse bloco aí que está logo acima. Corinthians com 35, que vai ter um clássico contra o Palmeiras, né? O Vitória que vai enfrentar
Quem? Agora tá fugindo até o adversário do Vitória. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense é exatamente confronto direto, né? A gente vai ter a tela, tá, Minhoca, de todos os jogos Perfeito. desses times na sequência. Mas aí eu tô pegando um pouco mais assim a próxima rodada, porque é uma próxima rodada que é bem determinante, né? Principalmente para esses dois que estão ali no Z4. Porque o Corinthians sair depois de muito tempo, é um outro ambiente que o Corinthians vai ter, né? Sem essa pressão de estar dentro do Z4. Porque a gente falou aqui algumas vezes que o Corinthians fazia e sempre estava no Z4. Ganhava e mesmo estava no Z4. E agora já não mais, né? A gente começa a ver ali uma situação, o Fluminense com essa derrota para o Vitória, vamos ver como é que vai ser a reação também. Mas eu acho que nesse momento, as duas mais fragilizadas, não à toa, teve a troca de comando, Bragantino e Juventude aí estão merecidamente dentro dessa zona de rebaixamento. Cássio, muita gente envolvida, né? A gente vai passar daqui a pouco, Cássio. Se você quiser, eu até posso ir passar antes, você escolhe se já quer fazer uma abertura aqui. Pelos últimos 7 jogos de cada uma dessas 8 equipes. Vamos mostrando logo isso, essa tela já está. São 2 telas, tá? Porque não tem como colocar 8 times. Aqui tem o Vitória. Isso, é a primeira, né? Que são os 4 primeiros. E a gente tem aí na tela, tá? A pontuação de cada time e a projeção ajustada de cada time. Sempre vou explicar. O que é projeção ajustada? A projeção ajustada no Power BI desenvolvido por Pedro Pereira, ela faz uma projeção mais inteligente do que pegar apenas o aproveitamento e replicar. Ela pega o desempenho de cada time dentro de casa e replica nos jogos que restam dentro de casa. Pega o desempenho de cada time fora de casa e replica nos jogos que restam fora de casa. E quanto mais o campeonato tiver avançado, ou seja, com mais jogos, mais fiel fica o percentual de aproveitamento que você tem, tanto quanto mandante como visitante. Exatamente. E aí a gente tem essa projeção. Então, nesse primeiro quadro que a gente tem o 11º, o 12º, o 13º e o 14º, tá? A gente tem o Grêmio com 38 pontos e projeção ajustada de 46,2. 46. O Criciúma, 37, projeção ajustada de 45. O Fluminense, 36, projeção ajustada de 44,6. O Vitória, vou até corrigir, tá? O Vitória, na verdade, ele tem 35 pontos, tá? Não tem 34, como tá aí na tela. Vou ter que fazer uma correçãozinha aqui. E hoje eu só estou com o computador, então é um pouco mais difícil fazer isso. Alan, se você puder fazer essa correção para mim, tá? Com o computador, é um pouco mais difícil. Se você abrir aí os nossos slides no Canva, você pode fazer esse ajuste, tá? Mas o que eu vou chamar a atenção, caso você pode iniciar seu comentário, é o seguinte: o Vitória tem uma projeção ajustada muito próxima dos times que estão na zona de rebaixamento, tá? Até para dar um spoiler aqui, veja a tela seguinte. Corinthians e Atlético Paranaense têm projeções ajustadas superiores à do Vitória. Então, na conta básica, ele tem uma projeção mais próxima do Red Bull e do Juventude do que dos demais times. Então, pode fazer sua análise a partir daí, enquanto eu vou dar um jeito aqui de ajustar essa vitória. Já até falei, o Vitória está batalhador demais para ficar na primeira divisão. Essas 2 últimas rodadas fez o seu papel, no limite, mas fez o seu papel. E a gente quando a gente traz esses números, a gente não é só traz o cenário positivo e também deixar o alerta. Essa projeção ajustada, ela é uma forma, como o Fred falou, mais inteligente de ver os números, mas ela tem uma limitação, que é o aproveitamento que você tem a partir de tudo que você enfrentou até ali. E se você olhar a tabela do Vitória, por exemplo, os 3 jogos que o Vitória vai ter como mandante, ainda que ele tenha ou seja, o cálculo dele, da pontuação dele como mandante foi a partir de X. Mas os 3 jogos que ele vai ter como mandante são 3 jogos chatos. 2 com possíveis adversários na disputa. Hoje adversários nessa disputa, não sei se na reta final vai ter. O Corinthians certamente daqui a 2 rodadas será um adversário. O Grêmio na penúltima, eu já não sei. E o Fortaleza, que pode estar ou disputando o título, ou no mínimo ali defendendo o G4. Então, os 3 jogos do Vitória no Barradão serão jogos chatos. E ele tem 4 jogos fora de casa, termina contra o Flamengo, ou seja, um jogo chato, mas mais do que isso.
mais do que esse aproveitamento, porque esse aproveitamento ele é recalculado a cada rodada, vai ser a paciência que o torcedor do Vitória vai ter que ter nessas 2 próximas semanas. Porque 3 de 4, jogar 3 dos próximos 4 jogos fora de casa, o natural, para quem está lá atrás, na briga contra o rebaixamento, é uma pontuação mais baixa. Então, e o Vitória só tem um ponto acima da zona de rebaixamento. Então, eu estou falando do pior cenário, tá? De repente alguém... O melhor cenário é o Vitória fez 12 pontos, beleza, resolveu. O pior cenário é não foi tão bem nesse recorte de 3 dos 4 jogos fora de casa. Tendo hoje só um ponto acima na zona de rebaixamento, a chance de voltar para o Z4, ela é razoável. Então é só estar preparado para esse cenário, que esse cenário não será um cenário terrasado. O que dá para dizer é o seguinte: depois desses 4 jogos, o Vitória, nesse cenário mais difícil, o Vitória não estará condenado. Ele poderá estar na zona de rebaixamento, mas ele poderá continuar, poderá estar a uma vitória de sair, ou uma vitória mais um resultado de 3 para acontecer e bastando 1 para sair, ou seja, está completamente na briga. Então é esse o cenário que eu vejo, porque a tabela do Vitória, que era uma tabela mais acessível, com times que estavam ali próximos a ele, embora o Fluminense nesse momento já não fosse acessível, já era um adversário chato, mas meio que acabou ali. Agora, esse recorte agora, esse Botafogo fora de... Vamos lá, o Atlético Paranaense acabou de primeiro, o Atlético Paranaense a gente estava até uma análise que a gente costuma fazer para todo mundo. Tá perdendo, até ganhar, muda, você tá o time que parou de ganhar. Você não consegue analisar um time que simplesmente parou de ganhar. Mas na hora que ele quebra essa sequência, ele passa a ser uma incógnita em relação ao que ele vai ser no próximo jogo. Por exemplo, ganhou com 30... Detalhe, a mobilização que o Atlético Paranaense fez contra o Cruzeiro funcionou. Foram mais de 35, 36 mil pessoas. Aí contou com um jogado com a burrice do jogador do Cruzeiro, expulso tão cedo. Mas o Atlético Paranaense fez o seu papel. Foram 11 jogos, tá, Cássio? Sem vencer. 11 jogos. Sendo 8 derrotas, até conseguir essa vitória sobre o Cruzeiro. Pronto. Aí, ou seja, vira a chave. Aí, o jogo seguinte, na Liga Arena da Baixada, com o Atlético tratando como um confronto direto. Porque é um confronto direto. Aí vai para o Corinthians, aí seria já na Neoquímica Arena, outro confronto direto. Criciúma, outro confronto direto. Botafogo disputa pelo título. Esses 4 jogos do Vitória, os próximos 4 jogos do Vitória, eles não dão qualquer folga em relação a contexto. De dizer, esse aqui tá ali, tá brigando pela Libertadores, tá brigando pela Copa do Brasil. Esse jogo do Botafogo não vai ter influência. Esse jogo do Botafogo, o Botafogo vai estar ali. É o tipo de jogo que o Botafogo não vai poder tropeçar. Porque para ser campeão brasileiro, o Botafogo tem que somar 3 pontos. E os outros sobretudo no Rio, né, cara? Se fosse em Salvador... E sobretudo no Rio. Então não há qualquer contexto que suavize essa campanha do Vitória. Então é só o alerta que eu deixo em relação a olhando essa tabela. Eu acho que é o jogo que antecede Botafogo e Palmeiras. Que é aí que ele não pode farrapar mesmo. Para não deixar o Palmeiras numa condição... Hoje o Palmeiras teria que vencer o jogo para empatar o número de pontos e talvez passar no saldo. Mas de repente pode até... Enfim, mas só concluindo, o alerta é no cenário do Vitória de tentar jogar naturalmente, tentar continuar fazendo o seu, do jeito que está fazendo até aqui, batalhando demais no campeonato, mas os 4 próximos jogos eles reservam um cenário bem complicado. Não acontecendo o que o torcedor do Vitória espera, o campeonato ele não se decide nesses próximos 4 jogos. Assim, não quer dizer que não pode zerar, não é isso. Mas ele não se decide. Terminou esses 4 jogos dentro da zona de rebaixamento, eu diria até que, se fosse aqui, eu acho que o Vitória tende a terminar essa sequência na zona de rebaixamento. Detalhe, se estiver fora, será o meu caminho andado para não ser rebaixado. Mas se ele estiver dentro, não está condenado, porque eu acho que ele estará, no mínimo, do jeito que ele está agora, ou a um ponto de sair, assim, estará completamente na briga. Cássio, quando a gente for ver os jogos do Red Bull e do Juventude, vai confirmar um pouco essa sua impressão, tá? Porque é o que a rodada imediata do Atlético Paranaense, mas sobretudo do Juventude e do Red Bull Bragantino, é o que compensa o péssimo momento deles no campeonato, tá? Ravel, o Vitória, mais do que dignidade, né? Eu vinha falando do campeonato muito digno. Eu acho que já passou mais um degrau aí.
e já começa a ser um campeonato bom do Vitória. Assim, dentro de todas as limitações de investimento, Fred, já é um pelo campeonato lado bom, eu tá falando do lado ruim, mas se você quiser, só para deixar, do lado bom você consegue vislumbrar já a chance de Sul-Americana também, tá? Só para nesse momento é o que 14º. o que eu estava trazendo aqui era do ponto ruim, mas se acontecendo um ciclo positivo, a Sul-Americana não é um devaneio. Ravel. Principalmente porque está acontecendo nesse momento um resultado que de alguma maneira pode influenciar nisso aí, né? Abertura de mais vagas aí na Sul-Americana, SDC, com o Atlético Mineiro passando do River Plate. Aí, se a gente tiver um Botafogo campeão da Libertadores, Flamengo campeão da Copa do Brasil, tudo isso aí gera um efeito nessas vagas, né? Mas eu tô muito por essa linha, Fred, do que Cássio trouxe aí. O Vitória faz agora mais até do que um campeonato digno, um campeonato bom, de desempenho recente bom, segundo turno de G10, né? E tá vivíssimo. Acho que tudo que foi feito nas rodadas recentes é que coloca o Vitória nessa condição de ficar disputando aí. Independente de se ter agora acho que a projeção mais próxima aí das próximas rodadas é um recorte bem complicado. Acho sim que é bem difícil enfrentar o Atlético Paranaense nesse momento agora, a partir da mobilização que houve, né, entre time e torcida. Acho que vai continuar sendo muito. Até o final, o Atlético Paranaense acho que vai ser abraçado É pela um torcida. super jogo, né? É um pra super evitar. jogo. Porque também, se o Vitória segurar qualquer coisinha aí, é lindo. Negociar né? um empatezinho, né? Eu acho que o bom aí para o Vitória foi conseguir, de repente, jogar agora sem o Atlético Paranaense ter realizado esse jogo atrasado, que eles ainda têm com o Atlético Mineiro. Porque se tivesse passado, talvez o Atlético administrasse de uma outra forma. Se tivesse perdido esse jogo, se já jogasse e tivesse perdido, também colocaria uma carga de pressão que faria com que o Atlético, de repente, fosse ainda mais para cima do Vitória. Então, eu acho que chegar nesse jogo à frente do Atlético permite a possibilidade do Vitória negociar a sua postura dentro de campo. Então, o que pesa para mim é essa tabela complexa que o Vitória terá aí nos próximos 4 jogos. De fato, não vai ter um refresco. É um Atlético Paranaense sendo um concorrente direto, o Corinthians da mesma forma, o Criciúma até lá eu acho que também vai estar, principalmente porque o Criciúma também terá uma tabela pesada nos 2 próximos jogos. Um Botafogo que vai disputar aí até o final, para mim, o título desse campeonato. A observação que eu ia fazer era essa. Era que o Criciúma tem uma tabela talvez até pior do que a do Vitória. A tabela imediata do Criciúma, para mim, é pior. É uma tabela chata. Enfim, o fato de que o Vitória também terá, né? 4 jogos, eu acho que o Criciúma vai ter um refresco, de repente, um pouco antes, porque esse Fluminense aí talvez esteja um pouco mais tranquilo quando o Criciúma jogar contra ele. Já o Vitória só possivelmente terá esse refresco no jogo contra o Fortaleza, e ainda assim, se a gente considerar que até lá Flamengo e Internacional não vão ter encangado no cangote do Fortaleza aí nessa briga pelas vagas diretas na Libertadores. Então, de fato, o que pesa para mim não é nem tanto o desempenho recente do Vitória, que é um desempenho mais do que digno até. O que pesa é manter essa toada agora em jogos que, além de ter um caráter de confronto direto, como o Corinthians, como Atlético Paranaense, que será o mais recente, jogos também que você tem outros componentes, né? Componente de reta final de campeonato, vai se afunilando, vai se tornando cada vez mais real o campeonato que esses times estão jogando. E aí, resta saber como é que vai ser o psicológico dos atletas, se vai conseguir manter o bom desempenho e, sobretudo, pontuar, né? Já que essa projeção ajustada do Vitória, que leva em consideração todo o recorte do campeonato, não é uma projeção tão animadora. Exatamente, tá? Deixa eu ir então, tá? Passar aqui. Eu não vou passar lendo todos os jogos, tá? Se você estiver nos ouvindo no formato de podcast, eu peço desculpas aí, mas realmente ficaria uma dinâmica muito lenta do programa, né? Ainda faltam 7 jogos. Se eu tiver que passar pelos 7 jogos de 8 times, eu vou acabar lendo uma lista aqui. Para quem está acompanhando a gente de forma visual, a gente está com esses jogos na tela. Mas eu quero fazer alguns destaques, tá? Que para mim é uma boa tabela do Fluminense, né? Que deve se distanciar aí dessa briga. Mas uma tabela imediata muito ruim para o Grêmio, tá? Muito ruim para o Criciúma e bem ruim também para o Vitória. Eu quero destacar isso porque o Grêmio tem 38. Pega Fluminense e Palmeiras fora. Eu não queria pegar nesse momento Fluminense e Palmeiras fora. Assim, 2 dos piores jogos possíveis nesse campeonato.
Não O é absurdo Criciúma- pensar que daqui a 2 rodadas o Grêmio vai estar com os mesmos 38 pontos, né? Fred? Exatamente. Assim como o Criciúma, pegando Inter fora e Cruzeiro fora, está com os mesmos 37 pontos. Tá? O Vitória. Não seria absurdo pensar o Vitória com 35 ou 36 pontos. Não seria absurdo, certo? Eu acho que é até natural um caminho aí de 35, 36 pontos para o Vitória. Vamos guardar esses números, 38, 37 e 36. Porque aí eu vou para outra tela. E é aquela tela que eu falei. Veja o Red Bull Bragantino, que pega agora em sequência Cuiabá e Atlético Goianiense. Essa tabela imediata, ela compensa o fato de ser um time que há 7 jogos não vence, em queda livre no campeonato. Mas Minhoca destacou também um corredorzinho polonês, né, Minhoca, que trouxe o Red Bull para cá. Mas agora ele tem a chance pegando Cuiabá em casa, e pegando o Atlético Goianiense fora, de, por exemplo, ir para 40, pelo menos 38, mas eu acho que até tabela para 40 para o Red Bull. Tá? Ultrapassaria de novo Vitória, ultrapassaria de novo Criciúma e até o Grêmio. Isso pode reequilibrar o cenário. Tá? E o Juventude é muito difícil mensurar o peso desses 2 jogos em casa. Tá? Porque o Fortaleza virou um time difícil de analisar no campeonato. Faz partidas de um nível acima, como foi contra o Palmeiras, mas também tem jogos em que parece desligar a chave, né? Como foi o jogo contra um Atlético Mineiro descaracterizado, né? E o Fortaleza deixou ali 2 pontos escaparem. Esse Juventude tem que ser muito copeiro em casa, fazer um mando de campo muito forte para tentar aí 4 pontos, por exemplo, que deixaria ele próximo do Grêmio, e aí o jogo seguinte é Grêmio e Juventude, talvez próximo de novo do Criciúma, né? Não sei quanto Vitória vai conseguir fazer. Então, essa tabela imediata, tá? Seja o Red Bull Bragantino com 2 jogos contra os piores times do campeonato, seja o Juventude tendo 3 de 4 em casa e 4 sem sair do Rio Grande do Sul, sem pegar um avião, pode deixar, quando a gente chegar aqui para fazer o raio-x da 35ª rodada, essa red zone pode estar ensandecida, né? Já tá, né? Não, já tá, mas imagina Mais ainda. Vai estar mais achatar, achatado né? ainda. Vai estar mais É. achatado ainda. Porque há um desenho de achatamento. Talvez o Fluminense escapando, mas há um desenho do resto achatar. Porque o Corinthians é Palmeiras e Vitória. É muito chato, pô. Muito chato. Palmeiras, um clássico, é em casa, mas é um clássico. Tá? E Vitória fora. Atlético Paranaense, Vitória em casa, que vai tentar travar esse jogo ao máximo. É um confronto super direto. Depois São Paulo fora. Tem um cenário de achatamento, para mim, muito desenhado, pontilhado já. Só falta a lógica conseguir juntar os pontinhos, né? Eu vejo também dessa maneira. Eu acho que a grande questão aí passa muito, e aí eu começo a desconfiar de que essa pontuação aí para permanência possa subir, sabe? Se você imagina, em média, esse Z4 subindo 9 pontos, que é menos da metade, né, de aproveitamento desses 7 jogos, já vai para 43 ali, sabe? Então, E dá para imaginar, né, algumas equipes, por exemplo, fazendo 9 pontos, tipo assim, o Juventude, não é estranho imaginar 9 pontos. Red Bull Bragantino, uns 7 pelo menos, assim, sabe? Então tem umas margens assim possíveis. E aí é como cada rodada, na verdade, com diferença tão pequena como essa, vai dando o tom. Porque, para a turma que não tá, né? Que aí a gente inclui o Vitória. O ideal é conseguir um resultado considerado inesperado, né? Tipo uma vitória, jogando contra o Atlético Paranaense fora de casa, e que Bragantino e Juventude aí continuem afundados, porque aí você deixa ali um trio com 34 e ele vai abrindo aí uma margem de 4 pontos de vantagem, restando 6 rodadas. Mas não me parece que vai ser esse cenário. Me parece que vai ficar preso nessa situação
E até quando a gente olha o Grêmio, né, que é a equipe que a gente achava que ia desgarrar e não desgarrou, tudo bem que o jogo que ele perdeu recentemente foi contra o Inter, mas eu não consigo enxergar, pelo menos no curto prazo, alguém desgarrando, né, assim, as tabelas são bem aí, indicativas que para alguns pode ser melhor, para outros tem tanto, mas é tão equilibrado, o próprio Corinthians ganhou do Cuiabá ali... Minhoca, é aquele momento que costuma acontecer no campeonato, onde um time arranca um resultado fora da curva. E embaralha tanta corrida pelo título, mas sobretudo o cara tira ali um resultado, tira um coelho da cartola. Assim, é só esse tipo de situação, porque não é a obviedade de pegar todos esses times vão perder. O normal é isso, o normal é não desgarrar, mas também é comum que alguém consiga um resultado inesperado. E aí dá uma desponta. E aí realmente é o tipo de coisa que ser inesperado pode ser qualquer time. Do Vitória, Atlético Paranaense, Juventude, pode ser qualquer um. Mas só estou dizendo que é o tipo de coisa que também acontece. Não é um campeonato que, nesse momento, ninguém consegue fazer nada. Agora, dentro disso que Minhoca falou aí dos 7 pontos do Red Bull, eu acho que 7 tranquilo, né? Porque, assim, só nas 2 próximas rodadas dá para projetar com certa tranquilidade 6 pontos. E se ele não fizer esses 6, aí entra como fortíssimo candidato, de fato, ao descenso. Porque ele tem que arrumar 7 eu achei interessante, porque é 7 em 4 jogos, tá? Pode ser também. O Minhoca está projetando 7 até o fim. Não, eu tava falando o mínimo possível até o final do campeonato. Sim, aí é mais de 7, é mais de 7. Porque, e aí aqui é onde entra a questão, por exemplo, o Bragantino, por ter esses 2 jogos que são considerados colheitas nesse momento, a gente tem que saber como o Bragantino tá, como novo treinador. São 7 jogos sem vencer, né? A gente já trouxe. Pois é, porque a gente falou até o raio-x passado que o Atlético Paranaense não dava nenhuma perspectiva, só quando voltasse a vencer. O Bragantino, por exemplo, vai tropeçar contra o Cuiabá dentro de casa, porque se ele tropeça, no próximo raio-x a gente tá dizendo assim, ó, tá desenhando uma queda aí, né? Porque não consegue ganhar do Cuiabá dentro de casa, já é um problema sério. Então, eu quero olhar muito essas próximas rodadas, obviamente já a próxima, como o Bragantino e Juventude vão lidar, porque os 2 jogam em casa. Né? Tudo bem, o jogo de Juventude é mais difícil. Mas se eles tropeçarem para um momento agora de reta final, porque aí é que tá. Quem já estava na zona, como foi o Vitória, como foi o Fluminense, como foi o Corinthians, eles já sabem o que é segurar, sabe? Estar nesse Z4. Agora, esses 2 aí entraram agora, cara. Sabe assim, é um momento de como saber gerir uma situação onde você entra na zona de rebaixamento, você perde um treinador e como o novo treinador vai conseguir tirar o melhor da equipe. Então, por isso que eu não olho assim, a tabela do Bragantino totalmente factível para pontuar, porque eu quero ver como o Bragantino vai de fato sair. Porque até agora é um dos times que tem tido mais dificuldade, apesar de ter empatado com o Palmeiras, mas aí que tá, agora ele tem a obrigação, é diferente, quando você joga contra o Palmeiras, empata, você comemora, nesse caso para quem está lutando contra o rebaixamento. Mas é agora a obrigação de ganhar do Cuiabá e de ganhar do Atlético Goianiense. Vai conseguir fazer? Aí só os próximos jogos vão dizer. Eu acho que é isso, né? Acho que esse é o desenho que a gente tem aí dessa disputa pela permanência, tá? Com o Vitória tendo um momento muito interessante, o trabalho de Carpini é um trabalho sólido, conseguiu organizar a casa, conseguiu atravessar turbulências, momentos de curva negativa, como pode se desenhar as próximas rodadas. E o Vitória já mostrou ter uma inteligência emocional no campeonato para entender algumas oscilações. O que a gente vai saber é se Red Bull, Bragantino e Juventude terão. Já começaram demitindo os treinadores, o que mostra que já não começam muito equilibrados essa curva de queda, tá? Mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Só um parêntese aí sobre, por exemplo, a demissão do Juventude. Até vi um torcedor de Juventude assim, pô, a imprensa que diz que não está entendendo a demissão do Jair Ventura nesse atual contexto é porque não está observando os jogos. Só que, ao mesmo tempo, a gente conhece, né, o lastro do Jair Ventura para momentos assim. E veio de 2 jogos muito pesados, entendeu? Assim, é o quanto você cobrar, e principalmente pelo jogo que aconteceu contra o Flamengo, né? Assim, a arbitragem dando um pênalti absurdo, assim. O quanto eu acho que o Juventude possa ter se precipitado. Porque a gente só vai saber até o final do campeonato. Eu acho que o Jair ainda era o melhor nome para o Juventude nessa reta final.
não à toa fez um jogo muito pau a pau contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Perdeu os 2 jogos, mas perdeu o jogo dando trabalho, entendeu? Então, não sei se essa troca para o Juventude foi interessante. Para o Vitória, pode ser até bom que o Juventude tenha feito essa troca, porque o Jair Ventura, por mais que possa ter os problemas, e enfim, ele já teve dificuldades, mas é um treinador que faz o time ser o mais competitivo possível. Faltando 7 jogos, ainda cabe um pouquinho de site de projeções e afins. Para mim, aqui o FMG está fora do ar nesse momento. Não sei como é que tá para vocês, mas no espião estatístico, tá? Os 4 times com menor chance de permanência são os quatro que estão na zona de rebaixamento, né? Red Bull Bragantino com 53% de chance de permanência, Juventude 50%, Cuiabá 4,7% e Atlético Goianiense com 0,03%. 20 pontos percentuais separam Vitória, que de acordo com o espião estatístico é apontado como o primeiro time fora da zona com maior risco, um risco de 26,3% de chance de rebaixamento, muito próximo ao do Corinthians e ao do Criciúma, tá? Eu tenho aqui, Fred, viu? Fala, Minhoca. Porque realmente... Abriu o FMG aí? Porque pelo site não tá pegando, mas eu tenho um aplicativo aqui deles que tem. Ah, tá. 99,96 Atlético Goianiense, 97,5 Cuiabá, 45,7 Juventude, 39,1 Bragantino, 28,8 Atlético Paranaense, 26,7 o Vitória, 25,1 Corinthians, 17% o Criciúma, 14,6 o Fluminense, 5% o Grêmio. São as probabilidades. E a pontuação, Minhoca? A pontuação que é o mais importante do FMG, né? A pontuação nesse momento, né, beirando ali os 5%, que aí você tem que fazer o contrário, né? Ou 10%, vamos considerar assim. 10% para evitar o rebaixamento, para ser rebaixado, no caso, né? 10% apenas, 44 pontos. Com 45 já vai para 1,8% de ser rebaixado, é muito pequeno. Com 43 já vai para 31%. Então, aqui 44 pontos, 90% de chance de você permanecer na Série A. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha aqui a nossa análise da Red Zone, da zona de baixo da Série A.